A Agência Nacional do Petróleo estima que em 10 anos a produção do pré-sal deve triplicar. Para isso, conta com a realização de leilões dos blocos a serem explorados. As empresas que arrematarem as 4 áreas terão que pagar no total um bônus ao governo de 106 bilhões de reais para poderem explorar o petróleo e também o gás natural. É de longe o maior valor já cobrado no mundo em leilões semelhantes. Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Bom, eu fui abastecer o carro, como eu faço quase que 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, como todo mundo que trabalha com o seu veículo. E aí ontem eu estava longe da cidade aqui de Várzea Paulista, eu estava em outra cidade, fui abastecer e a gasolina estava R$ 4,05, R$ 4,05. E aí eu olhei e pensei assim, eu falei, poxa, que engraçado, nós temos aí o filho do presidente da República, Eduardo Bolsonaro, sendo indicado para a embaixada e passando por cima daquilo que seria nepotismo. E todo mundo está fazendo vistas grossas. Tá bom. Nós tivemos no passado, bem recente, o filho do Lula, o Lulinha, que era tomador de conta, ou seja, ele era um ajudante dentro de um zoológico, se tornaram um dos maiores empresários brasileiros. Em 8 anos. Incrível, eu queria a receita, sabe? E aí nós estamos vendo agora o mais do mesmo. Por que o mais do mesmo? Porque o Eduardo Bolsonaro, que não é embaixador ainda, vem tomar partido por uma empresa, numa disputa comercial contra outra empresa. Primeiro, para um deputado federal ou para qualquer político, isso já estaria soando mal, porque um político tomar partido por empresa A ou B numa disputa comercial não tem sentido de ser. Soa mal porque ele está sendo indicado para ser embaixador, e um embaixador ter esse tipo de atitude, entrar em disputa comercial por lado A ou lado B, também não tem o menor sentido. Agora, já que eles têm esse interesse do bem maior, da melhora para o brasileiro, poxa, nós temos aí um grande economista, o Paulo Guedes, né? Caos político. Que está aí tem umas propostas mirabolantes para a retomada da economia brasileira. Em 10 anos você consegue reindustrializar o PIB brasileiro, uma parte do PIB brasileiro. Poxa, por que eles não param um pouquinho e pensam numa coisa muito mais simples? O Brasil exporta gasolina para o Paraguai em um acordo. A gasolina no Paraguai é mais barata do que no Brasil. Se nós pegarmos a Petrobras, que é uma empresa, é uma empresa brasileira, e pensarmos nessa empresa brasileira produzindo combustível para os brasileiros, não precisa equiparar o preço da nossa gasolina equiparado ao barril de petróleo no mundo, porque hoje nós somos quase que totalmente autossuficientes no combustível. Abrimos a economia para termos maior concorrência nos combustíveis aqui dentro do Brasil e vamos lutar para trazer o combustível a R$2, a gasolina a R$2, o óleo diesel a R$1,90. Pensa para os caminhoneiros o quanto isso representaria em economia, tanto no frete como em tudo aquilo, em toda a cadeia que agrega frete. Então, por exemplo, o arroz, o feijão, a farinha de trigo, tudo nesse país agrega frete, porque mais de 80% de tudo aquilo que é produzido é colocado em cima de um caminhão para ser transportado. Aqui em Várzea Paulista, ou em qualquer outro município, a passagem do transporte público é muito cara. Então pense em um transporte público a R$1. Pense o brasileiro podendo ir trabalhar, ir para o seu emprego, pagando somente R$1 por uma passagem de ônibus. Agora, é lógico que não dá para fazer isso porque nós temos os encargos. As empresas têm que dar lucro. O país tem que ganhar dinheiro. Peraí, o país tem que ganhar dinheiro? O que eu estou vendo é que se o nosso presidente movimentasse
todos os políticos, em uma ação conjunta para ajudar os brasileiros, que ganham pouco, abaixando os combustíveis e não tendo essa sucessão de altas, nós teríamos resultados concretos, rápidos, e esses resultados seriam permanentes. Então, quando a gente vem aqui discutir política, quando eu venho aqui tentar falar com vocês para que vocês tomem a consciência política, é justamente por conta dessas propostas. Nós tiramos uma esquerda desse país no desespero de querer uma melhora porque estávamos nos afundando, nós estávamos sofrendo e desesperadamente nós colocamos uma direita no país. E a direita nada mais está sendo do que o mais do mesmo. É um presidente olhando para a sua família e olhando para eles e dizendo: não, se eu puder dar filé mignon para o meu filho, eu dou. Ou seja, ele está olhando para o bem dele, enquanto que os brasileiros estão sofrendo. E aí, lógico, ele vem a público e diz: eu estou lutando pelos brasileiros. Como o Lula dizia que estava lutando pelos brasileiros e colocou o país num buraco sem fundo. Ué, não estou entendendo isso. Todos lutam pelos brasileiros, mas a gasolina não abaixa, a energia não abaixa, a conta de água não abaixa, o arroz não abaixa, a farinha não abaixa. Ué, se nada cai o preço, como é que estão lutando para os brasileiros? Estão lutando pela vida deles, claro. Estão lutando pelas melhoras pessoais de cada político. Então, quando eu venho aqui discutir política com vocês, quando eu venho conversar com vocês, é para que vocês não façam como em toda eleição. Ah, agora começou a eleição novamente, lá vem os políticos. Poxa, gente, vocês têm aí até as eleições municipais 1 ano e meio. Então vocês têm 1 ano e meio para conhecer as pessoas que irão se lançar. Então, lógico que eles se apresentarão candidatos faltando 60 dias para as eleições. É evidente que você, morador da cidade, já sabe mais ou menos quem são os possíveis candidatos a vereador, a prefeito. E dessa forma, o que vocês podem fazer? Vamos estudar cada proposta. Vamos ver o histórico desse candidato. O que ele fazia antes de ser candidato. Porque dessa forma, se nós escolhermos melhor para a nossa cidade, os vereadores com estrutura melhor, os prefeitos com uma estrutura melhor para cada município, nós estaremos exercitando e aprendendo a votar, escolhendo melhor deputados estaduais, governadores, deputados federais, senadores e principalmente o presidente da República. Para não termos mais um presidente que assumidamente sente em uma cadeira e diga: eu vou cuidar melhor dos meus filhos. Nós sabemos disso, que todo pai de família quer cuidar melhor dos seus filhos. Mas e os brasileiros? A pessoa senta-se a uma cadeira para cuidar de 210 milhões de brasileiros e pensa em meia dúzia? É complicado. É isso aí, gente. Foi vendo o preço que nós pagamos na gasolina que eu venho aqui reiterar aquilo que eu falo para vocês. Discutir política, falar sobre política é procurar qualidade de vida para o nosso futuro, para a nossa vida. Não é simplesmente falar mal de A, B ou C. Não. É dessa forma procurarmos uma melhora para a nossa vida. Como faziam antigamente os estudantes e discutiam política. Eles, para disfarçar que eles estavam discutindo política na época da ditadura militar, eles pegavam o violão e cantavam. Agora, eu acredito que hoje nós não precisamos. Nós temos todos os veículos de comunicação, como esse que eu estou falando com vocês. Aproveitando isso, vocês vão lá, se inscrevem no nosso canal, deixem um likezinho aí na nossa página, curtam os nossos vídeos e façam o máximo de compartilhamento. Compartilhem o máximo isso, porque quanto mais pessoas estiverem politizadas nesse país, melhor será para todos nós. Beleza?
Grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!